Olá, alunos! Espero que estejam bem. Eu sou a professora Daniele Mesquita e hoje nós faremos exercícios sobre o capítulo 3, capítulo que vimos na aula passada e que falava sobre a linguagem dos gêneros digitais. Então vamos ao primeiro exercício. Na sociologia e na literatura, o brasileiro foi por vezes tratado como cordial e hospitaleiro. Mas não é isso que acontece nas redes sociais. A democracia racial, apregoada por Gilberto Freire, passa ao largo do que acontece diariamente nas comunidades virtuais do país. Levantamento inédito realizado pelo projeto Comunica que Muda mostra em números a intolerância do internauta tupiniquim. Entre abril e junho, um algoritmo vasculhou plataformas atrás de mensagens e textos sobre temas sensíveis como racismo, posicionamento político e homofobia. Foram identificadas 393.284 menções, sendo 84% delas com abordagem negativa de exposição do preconceito e da discriminação. Ao abordar a postura do internauta brasileiro mapeada por meio de uma pesquisa em plataformas virtuais, o texto faz o quê? Minimiza o alcance da comunicação digital? Refuta ideias preconcebidas sobre o brasileiro? Relativiza responsabilidades sobre a noção de respeito? Exemplifica conceitos contidos na literatura e na sociologia? Expõe a ineficácia dos estudos para alterar tal comportamento? Gente, o texto começa falando que o brasileiro é muitas vezes visto como hospitaleiro, como uma pessoa maneira, né, show de bola. Entretanto, depois a gente tem lá a conjunção adversativa mais, né? Mas o brasileiro muitas vezes apresenta um comportamento que diz que na verdade ele não é tão legal assim. Né, porque ele age muitas vezes de maneira preconceituosa. Então, a letra B, que é o nosso gabarito, refuta essas ideias preconcebidas. Ou seja, que ideia preconcebida é essa? De que o brasileiro é uma pessoa hospitaleira, né? Nem sempre. Né? Então, refuta ideias preconcebidas sobre o brasileiro, porque muitas vezes ele age de maneira preconceituosa. Então, a letra B é o nosso gabarito. Questão 2. Romanos usavam redes sociais há 2000 anos, diz livro. Esse texto é bem interessante. Vamos lá. Ao twittar ou comentar embaixo do post de um de seus vários amigos no Facebook, você provavelmente... E olha que hoje o Facebook quase não é usado, né, gente? Você provavelmente se sente privilegiado por viver em um tempo na história em que é possível alcançar de forma imediata uma vasta rede de contatos por meio de um simples clique no botão enviar. Você talvez também reflita sobre como as gerações passadas puderam viver sem mídias sociais, desprovidas da capacidade de verem e serem vistas, de receber, gerar e interagir com uma imensa carga de informações. Mas o que você talvez não saiba é que os seres humanos usam ferramentas de interação social há mais de 2000 anos. É o que afirma Tom, autor do livro Escrevendo no Mural, né, em tradução livre. Segundo, não vou pronunciar o nome para não falar de maneira incorreta, então não vou me arriscar. Segundo, Marco Túlio Cícero, filósofo e político romano, teria sido, junto com outros membros da elite romana, precursor do uso de redes sociais. O autor relata como Cícero usava um escravo, que posteriormente tornou-se seu escriba, para redigir mensagens em rolos de papiro que eram enviados a uma espécie de rede de contatos. Estas pessoas, por sua vez, copiavam seu texto, acrescentavam seus próprios comentários e repassavam adiante. Hoje temos computadores e banda larga, mas os romanos tinham escravos e escribas que transmitiam suas mensagens, disse a BBC Brasil. Membros da elite romana escreviam entre si constantemente, comentando sobre as últimas movimentações políticas e expressando opiniões. Além do papiro, outra plataforma comumente utilizada pelos romanos era uma tábua de cera do tamanho e da forma de um tablet moderno, em que escreviam recados, perguntas ou transmitiam os principais pontos da ata de urna, um jornal exposto diariamente no Fórum de Roma.
Essa tábua, o iPad da Roma antiga, era levada por um mensageiro até o destinatário, que respondia embaixo da mensagem. Na reportagem, há uma comparação entre tecnologias de informação antigas e atuais. Quanto ao gênero reportagem, quanto ao gênero mensagem, identifica-se como característica que perdura ao longo dos tempos. Letra A, imediatismo das respostas. Letra B, compartilhamento de informações. Letra C, interferência direta de outros no texto original. Letra D, recorrência de seu uso entre membros da elite. Letra E, perfil social dos envolvidos na troca comunicativa. Aqui, gente, nosso gabarito é a letra B, porque o texto apresentado compara a comunicação antiga, né, que era mais complexa, com a atual, evidenciando como a mensagem é compartilhada. Então, nosso gabarito é a letra B. Compartilhamento, o texto faz referência, de forma clara, sobre esse compartilhamento de informações. Questão 3. Mas assim que penetramos no universo da web, descobrimos que ele constitui não apenas um imenso território em expansão acelerada, mas que também oferece inúmeros mapas, filtros, seleções para ajudar o navegante a orientar-se. O melhor guia para a web é a própria web, ainda que seja preciso ter a paciência de explorá-la. Ainda que seja preciso arriscar-se a ficar perdido, aceitar a perda de tempo para familiarizar-se com esta terra estranha. Talvez seja preciso ceder por um instante a seus... Ceder por um instante a seu aspecto lúdico para descobrir, no desvio de um link, os sites que mais se aproximam de nossos interesses profissionais ou de nossas paixões e que poderão, portanto, alimentar da melhor maneira possível nossa jornada pessoal. O usuário iniciante sente-se não raramente desorientado no oceano de informações e possibilidades disponíveis na rede mundial de computadores. Nesse sentido, Pierre destaca como um dos principais aspectos da internet: espaço aberto para aprendizagem, grande número de ferramentas de pesquisa, ausência de mapas ou guias explicativos, infinito número de páginas virtuais, dificuldade de acesso aos sites de pesquisa. Então, gente, nesse sentido, Pierre destaca como um dos principais aspectos da internet, o nosso gabarito vai ser letra A, um espaço aberto para a aprendizagem, né? Ele fala, através desse texto, é possível compreender que a rede é um ambiente amplo, né? E é um ambiente também aberto. E aí nós temos o seguinte trecho: o melhor guia para a web é a própria web. Então, como é que você aprende a navegar na internet, em vários sites, né? Como é que você faz várias pesquisas? Então, você vai navegando, você vai treinando, você vai, entre aspas, né, como apareceu no texto, perdendo esse tempo, né? Então, você aprende a navegar na web fazendo isso, né? Então, é um espaço aberto para a aprendizagem. Nosso gabarito é a letra A de amor. Questão 4. O internetês na escola. Essa questão é muito interessante. O internetês, expressão grafolinguística criada na internet pelos adolescentes na última década, foi durante algum tempo um bicho de 7 cabeças para gramáticos e estudiosos da língua. Eles temiam que as abreviações fonéticas, onde casa vira KSA e aqui vira AKI, comprometessem o uso da norma culta do português para além das fronteiras cibernéticas. Mas, ao que tudo indica, o temido internetês não passa de um simpático bichinho de uma cabecinha só. Ainda que a maioria dos professores e educadores se preocupe com ele, a ocorrência do internetês nas provas escolares, vestibulares e em concursos públicos é insignificante. Essa parte do texto é importante. Essa forma de expressão parece ainda estar restrita a seu habitat natural. Aliás, aí está a questão. Saber preparar bem a hora em que podemos escrever de qualquer jeito, da hora
em que não podemos escrever de qualquer jeito. Mas, e para um adolescente que fica várias horas teclando que nem louco nas mensagens instantâneas e chats da vida? É fácil virar a chavinha no cérebro do internetês para o português culto? Essa dificuldade será proporcional ao contato que o adolescente tenha com textos na forma culta, como jornais ou obras literárias. Dependendo deste contato, ele terá mais facilidade para abrir mão do internetês. Explica Eduardo de Almeida Navarro, professor livre-docente de língua tupi e literatura colonial da USP. Então, continuando. Segundo o texto, a interação virtual favoreceu o surgimento da modalidade linguística conhecida como internetês. Quanto à influência do internetês no uso da forma culta da língua, infere-se o quê? A ocorrência de termos do internetês em situações formais de escrita aponta a necessidade de a língua ser vista como herança cultural que merece ser bem cuidada. Letra B. A dificuldade dos adolescentes para produzirem textos mais complexos é evidente, sendo consequência da expansão do uso indiscriminado da internet por esse público. Letra C. A carência de vocabulário culto na fala de jovens tem sido um alerta quanto ao uso massivo da internet, principalmente no que concerne a mensagens instantâneas. Letra D. A criação de neologismos. O que é neologismo? Quando a gente cria palavras. No campo cibernético é inevitável e restringe a capacidade de compreensão dos internautas quando precisam lidar com a leitura de textos formais. Letra E. A alternância de variante linguística é uma habilidade dos usuários da língua e é acionada pelos jovens de acordo com suas necessidades discursivas. Então, gente, de fato, a letra E é o nosso gabarito. Por quê? O texto fala que gramáticos, professores se preocupavam com essa questão do internetês, né? Ou seja, com a maneira abreviada, né, incorreta, como os alunos, como os jovens, né, os indivíduos escreviam na internet. Entretanto, o texto mostra que em vestibulares, em provas, né, em concursos, quando o aluno precisava escrever, esse comportamento, essa preocupação não se consolidava, ou seja, eles sabiam alternar, eles sabiam diferenciar, né, na maioria das vezes, que quando eles estavam usando ali, quando eles estavam navegando na internet, eles poderiam usar uma linguagem informal, mas que quando eles estavam dentro de um ambiente acadêmico, né, quando eles estavam fazendo uma prova, por exemplo, eles precisavam então variar, né, mudar a maneira como eles escreviam, porque aí era uma outra necessidade discursiva. Então eles alternavam, né, essa modalidade da língua, eles alternavam. Bom, aqui na internet eu posso me preocupar menos com a maneira como eu escrevo, mas quando eu faço uma redação, por exemplo, eu preciso me preocupar mais com essa linguagem formal. Ou seja, né, houve toda uma problematização com algo que, na verdade, não era assim não era um grande problema, porque as pessoas, né, os indivíduos sabiam fazer essa diferenciação. Vamos agora para a questão 5, queridos. A tecnologia está definitivamente presente na vida cotidiana. Seja para consultar informações, conversar com amigos e familiares ou apenas entreter, a internet e os celulares não saem das mãos e mentes das pessoas. Por esse motivo, especialistas alertam: o uso excessivo dessas ferramentas pode viciar. O problema, diziam os especialistas, é o usuário conseguir diferenciar a dependência do uso considerado normal. Hoje, a internet e os celulares são ferramentas profissionais e de estudo. O desenvolvimento da sociedade está relacionado ao avanço das tecnologias, que estabelecem novos padrões de comportamento. De acordo com o texto, o alerta dos especialistas deve-se a: letra A, insegurança do usuário em razão do grande número de pessoas conectadas às redes sociais. Letra B, a de credibilidade das informações transmitidas pelos meios de comunicação de massa. Letra C, comprovação por pesquisas de que os danos ao cérebro são muito maiores do que se pode imaginar. Letra D, subordinação das pessoas aos recursos oferecidos pelas novas tecnologias a ponto de prejudicar suas vidas. Letra E,
possibilidade de as pessoas se isolarem socialmente em razão do uso das novas tecnologias de comunicação. Então aqui, gente, o nosso gabarito é a letra D. Subordinação das pessoas aos recursos oferecidos pelas tecnologias a ponto de prejudicar as suas vidas. Então, ou seja, porque existe uma preocupação dos especialistas, né, segundo o texto, essa preocupação acontece por quê? Porque o ser humano pode se tornar dependente das redes sociais, né, em um nível preocupante, a ponto de acabar prejudicando a sua vida e as suas relações interpessoais, né? Então, nosso gabarito aqui é a letra D, subordinação, dependência, né, das pessoas aos recursos oferecidos pelas novas tecnologias a ponto de prejudicar suas vidas. Vamos à questão 6, queridos. A NASA divulga, essa questão é bem interessante, NASA divulga a primeira foto feita pelo robô Opportunity, não sei se é assim que se pronuncia corretamente, no solo de Marte. Veja, então temos aí, né, o robô, olha o dedinho dele, né, o braço dele, como que tá engraçado, o olhinho. Opportunity é o nome de um veículo explorador que aterrissou em Marte com a missão de enviar informações à Terra. A charge apresenta uma crítica ao ou a letra A. Gasto exagerado com envio de robôs a outros planetas. B. Exploração indiscriminada de outros planetas. C. Circulação digital excessiva de autorretratos. D. Vulgarização das descobertas espaciais. E. Mecanização das atividades humanas. Então aqui, gente, o nosso gabarito é a letra C, né? Circulação digital excessiva de autorretratos. Porque, gente, uma das tendências no mundo virtual é essa postagem excessiva de selfies, né? Ou autorretratos, nas mais diversas situações, né? Nas mais diversas mesmo. Então, essa charge critica situações em que isso acontece de uma maneira exagerada na vida real, né? Então, aqui o nosso gabarito é a letra C, circulação digital em excesso de autorretratos. Por último, vamos à questão 7, queridos. O jornal vai morrer. É a ameaça mais constante dos especialistas. E essa nem é uma profecia nova. Há anos a frase é repetida. É como, por exemplo, gente, muita gente também fala que os livros físicos iriam morrer, né? Mas isso já foi mencionado várias vezes. Entretanto, os livros físicos não morreram, né? Experiências são feitas para atrair leitores na era da comunicação nervosa, rápida, multicolorida, performática. Mas o que é o jornal? Onde mora seu encanto? O que é sedutor no jornal é ser ele mesmo e nenhum outro formato de comunicação de ideias, histórias, imagens e notícias. No tempo das muitas mídias, o que precisa ser entendido é que cada um tem um espaço, um jeito e uma personalidade. Quando surge uma nova mídia, há sempre os que a apresentam como tendência irreversível, modeladora do futuro inevitável e fatal. Depois se descobre que nada é substituído e o novo se agrega ao mesmo conjunto de seres através dos quais nos comunicamos. Os jornais vão acabar, garantem os especialistas, e por isso dizem que é preciso fazer jornal parecer com as outras formas da comunicação mais rápida, eletrônica, digital. Assim, eles morrerão mais rapidamente. Jornal tem seu jeito, é muita imagem, palavra, informação, ideia, opinião, humor, debate, de uma forma só dele. Nesse tempo tão mutante em que se tuita para milhares, que retweetam para outros milhares o que foi postado nos blogs, o que está nos sites dos veículos online, que chance tem um jornal de papel que traz uma notícia estática, uma foto parada, um infográfico fixo? Terá mais chance se continuar sendo jornal. Muito se fala sobre o impacto causado pelas tecnologias da comunicação e da informação nas diferentes mídias. A partir da análise do texto, conclui-se que essas tecnologias, então, gente, temos aí as alternativas, né? Mantêm inalterados os modos de produção e veiculação do conhecimento. Provocam rupturas entre novas e velhas formas de comunicar o conhecimento. Modernizam práticas de divulgação do conhecimento hoje consideradas obsoletas. Substituem os modos de produção de conhecimentos oriundos da oralidade e da escrita.
contribuem para a coexistência. O que é coexistência? Existir ao mesmo tempo, né? Contribuem para a coexistência de diversos modos de produção e veiculação de conhecimento. Então, gente, a letra E é o nosso gabarito, né? A autora, no texto, exprime a ideia de que as novas tecnologias, né, apresentam formas diversas de transmitir a informação. Então, existe uma flexibilidade em relação a isso, porque são diferentes maneiras de se transmitir a informação. Ou seja, não necessariamente o jornal impresso precisa deixar de existir. Por isso que a gente tem aí, né, coexistência, existir ao mesmo tempo. Um não precisa deixar de existir para que outro exista, né? Então, não significa necessariamente que o jornal impresso precisa deixar de existir por causa das novas formas de veiculação de notícias. Então, o nosso gabarito é a letra E. Contribuem para a coexistência de diversos modos de produção e veiculação de conhecimento. Então, queridos, fizemos aqui exercícios sobre o capítulo 3. Na próxima aula, nós falaremos sobre o capítulo 4, ok? Espero que a aula tenha sido bacana para vocês, espero que vocês estejam conseguindo compreender, né, as informações, as questões. Por favor, caso vocês precisem de alguma ajuda, entrem em contato comigo, ok? E será um prazer ajudá-los e nós, professores, estamos fazendo os vídeos para vocês com muito carinho, vocês podem ter certeza. Então, até a próxima aula. É muito bom estar com vocês, ainda que assim, né, de uma maneira um pouco diferente, tá bom? Bons estudos, espero que vocês estejam bem, espero que a família de vocês também esteja bem, amigos, tá bom? E vai passar, gente, essa fase vai passar, se Deus quiser, vai passar logo. Beijos e até mais!